Graça e paz a todos os irmãos, aqueles que irão ouvir esse vídeo, né? Gostaria de relatar aqui, através desse vídeo, como eu conheci, né, a graça de Deus. Eu frequentei uma igreja durante 26 anos. Lá eu me batizei, né? Eu fui auxiliar de trabalho, eu fui diácono e cheguei ao presbitério. E nos últimos 6 anos que eu estive lá, eu fui presbítero, né? Servia como presbítero. E sempre era professor de escola dominical, era líder de mocidade, né? E há aproximadamente 1 ano e meio atrás, um irmão da nossa congregação se afastou da congregação, né? Esse irmão, né, irmão Laudelino, daqui da nossa cidade, né, reunia conosco na congregação. E por ele ter se afastado, ele sumiu mais de 30 dias, o nosso pastor dirigente fez uma reunião lá, conversou, né, com a gente, ficamos de visitar esse irmão, né, tentar trazê-lo de volta. E aí se passou os dias e essa visita não aconteceu. E aproximados uns dias, né, o pastor num domingo à noite, e ele pregou, né, a respeito contra esse evangelho da graça. E ele disse: ó, irmão, ele não falou nome, mas se alguém te mandar um vídeo de um tal de apóstolo Geraldo Moraes, não abra esse vídeo. Isso é heresia. Não existe uma igreja baseada nas 14 cartas do apóstolo Paulo. E eu, assim, nesses dias que o irmão sumiu da igreja, eu fiquei a meditar. O que houve? O que aconteceu? Queria saber o que estava acontecendo. Mas como eu também nunca tinha ido na casa do irmão, ficamos de ir lá visitar e essa visita não aconteceu. Mas nessa noite que o pastor pregou e disse, né, quem era a pessoa, né, a qual esse irmão Laudelino estava seguindo, eu pensei comigo, eu sentado em cima do púlpito do lado do pastor, era tudo o que eu precisava saber. Quem era esse cara que tinha anunciado alguma coisa que o irmão sumiu da igreja? Porque eu quero ouvi-lo também. Por que proibir? O que ele está falando? Irmãos, naquela noite, terminando o culto, vim para a minha casa, para o meu lar, num domingo à noite. Cheguei em casa, joguei paletó para um lado, gravata para o outro, tomei um banho, me refresquei, botei uma bermuda, deitei na cama, botei o fone no ouvido e fui para o YouTube pesquisar quem era Geraldo Moraes. Irmãos, quando eu abri o YouTube, eu tive, na feição de Geraldo, eu tive uma lembrança que uns meses anterior eu tinha aberto o YouTube, eu vi o irmão Geraldo pregando e falando alguma coisa sobre a ceia. E eu assisti 1 minuto mais ou menos e fechei, né? Fechei o vídeo e falei: é mais um doido por aí pregando essas heresias. E não quis ouvir. E naquela noite, quando eu abri, eu lembrei: esse é o irmão que tinha pregado, que eu já vi ele pregando sobre a ceia, só que eu não quis ouvir. E naquele vídeo que eu abri, estava lá o título: A Farsa da Grande Tribulação. E eu disse: eu vou ouvir, eu preciso saber o que o irmão Laudelino está ouvindo. Até mesmo se eu tiver que conversar com ele, eu preciso saber o que ele está pregando. Eu vou ouvir. Irmãos, ouvi aquele vídeo até o final. Aquela noite eu fiquei em choque térmico. Eu quase não dormi aquela noite. E eu acordei de manhã naquele dia para sair para o trabalho. Parecia que eu estava pisando alto. Parecia que tinha acontecido algo. Parecia não, aconteceu, né? Algo extraordinário. Quando eu ouvi essa mensagem da farsa da grande tribulação. Eu fiquei totalmente comovido com aquilo. Falei: meu Deus,
Eu sempre pregando que Jesus vai voltar, a igreja há 2000 anos, e agora, depois de 26 anos que eu conheci o Evangelho, eu vou descobrir que Jesus já voltou. Irmãos, e eu continuei, nos próximos dias, sempre com fone no ouvido, ouvindo mensagem e mais mensagem do irmão Geraldo, e a partir daquele dia eu já coloquei na minha cabeça, eu vou, quando me der a oportunidade na igreja, eu vou começar a pregar a graça, achando eu que ia ficar lá pregando a graça, né? Dentro da igreja que eu estava. E ouvindo mensagem e mais mensagem, fui aprendendo, fui entendendo, cada uma que eu ouvia eu entendia, mas às vezes dava vontade de questionar alguma coisa. Só que eu não tinha a quem perguntar, né? Eu não tinha proximidade com o irmão, muito com o irmão Laudelino, não queria também ir até ele para perguntar nada, e fiquei ouvindo, né? Até que um dia eu topo o irmão Laudelino no supermercado, o irmão me cumprimenta, naquela alegria, e eu falei, irmão, aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está pregando, é a mais pura verdade. Eu também estou ouvindo isso. E eu, naqueles dias, eu já comecei, quando eu ia dar uma saudação, eu já comecei a anunciar o Evangelho da Graça onde eu estava. E começou um burburinho depois por fora, alguém comentando com minha esposa, o que Juscelino tem, que ele está pregando uns negócios diferentes e tal. E foi um dia, e assim, aí eu comecei a pensar, como eu vou fazer para abandonar tudo isso? Como é que eu vou chegar assim e vou dizer, não vou mais na igreja? E a gente tinha um grupo da igreja, né? Foi um certo dia que eu já tinha ouvido alguns comentários a respeito da minha pessoa, do que eu estava pregando. Eu falei, hoje é o dia. Eu estava dentro da casa de um cliente, montando um apartamento, novo ainda, o cliente não morava, e aquele dia eu fiquei meio comovido. Eu falei, hoje é o dia. Abri o WhatsApp da igreja, falei, irmãos, mandei um vídeo de um outro pastor que prega a graça, é um pastor que prega a graça um pouquinho misturado com lei. Mandei esse vídeo para os irmãos da igreja, e mandei um vídeo de Abílio Santana, um pregador da Assembleia de Deus veterano, a qual prega que Jesus tinha uma casa na praia, que Jesus era muito rico, que Jesus fazia mesas e cadeiras no estalar de dedo, né? E eu perguntei aos irmãos, analisa esses dois vídeos, se é o pregador da graça que prega heresia, ou se é o pregador veterano da Assembleia de Deus, a qual vocês pagam milhões, 12, 13 mil para vir e anunciar esse evangelho. E ali eu despedi os irmãos, falei, irmãos, não tenho nada contra nenhum irmão dessa comunidade, dessa igreja, amo-os todos de coração, minha casa, meu lar está aberto, qualquer um de vocês quiser vir, mas eu estou me retirando da congregação. Pastor ainda nem sabe, falei desse jeito, mas eu vou comunicar com ele depois, mas eu já estou me retirando da congregação. Não vou mais reunir com os irmãos. Agradeci a todos com a paz do Senhor e fechei o vídeo. 2 horas depois, o pastor da igreja já estava sabendo e me liga. Juscelino, eu preciso conversar com você. Falei, tudo bem, pastor. Pode ser hoje mesmo. Não deixar para amanhã, não. Ele esteve na minha casa no final da noite. Eu ali, assim, não quis jogar nada contra ele, né? E ele veio querendo me dar conselho, né? Querendo que eu ficasse na congregação. Eu disse que não dava mais, que já tinha muita coisa que eu não concordava com a igreja. E agora tinha outras. Eu falei que se eu continuasse, eu ia arrumar problema para ele na igreja. Porque aí ele me pediu para mim pensar, e já veio falando também que o dízimo não é bíblico, mas a gente precisa do dízimo porque a obra de Deus, a Assembleia de Deus chegou a 110 anos por causa do dinheiro e tal. Eu falei, pastor, ainda bem que o senhor sabe, né? E ali, terminando a conversa, ele pediu para mim pensar. Eu falei que eu já tinha pensado, mas ele ainda insistiu que eu tinha que pensar. Eu falei, tudo bem, pastor. No outro dia, mandei uma mensagem dizendo que eu não voltaria, né, que a minha decisão era aquela.